Glória a Deus, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando mais um programa Deus Fala ao Coração, né? Nós sempre estamos aqui compartilhando das maravilhas que o nosso Deus, Ele tem realizado, Ele tem feito na minha vida, na sua vida, na vida de cada um de nós. E nós somos testemunhas oculares da grandeza de Deus, do seu poder, da sua misericórdia, da sua graça, que de forma abundante Ele derrama sobre as nossas vidas, né? Dando-nos livramento, saúde, proteção, provendo as nossas necessidades e, acima de tudo, Ele nos proveu a salvação da nossa alma através da pessoa bendita do seu Filho Jesus, que veio a este mundo para se entregar por nós em morte de cruz. E hoje nós estamos aqui para servir a Deus com alegria, para fazer a sua vontade, para exaltar o seu nome e para adorá-lo na beleza da sua santidade, né? E aqui no programa a gente compartilha tudo isso, né? Deus fala com a gente adora o nome do Senhor, Ele se revela de uma forma sempre muito especial, usando os seus servos, os cantores, os apresentadores, né? Que todos os dias esse programa tem sido um canal de bênção de Deus através da Rede Brasil de Comunicação para você, para abençoar a sua vida. Amém? Glória a Deus. É um prazer, é uma alegria muito grande estarmos juntos mais uma noite na presença do Senhor nosso Deus. Quero lhe lembrar que você pode participar, né, interagir conosco aqui na nossa programação. Nós temos alguns canais com os quais você tem a possibilidade de estar participando, né? Temos o nosso WhatsApp, que você pode enviar sua mensagem, seja ela de texto, seja ela de áudio, para fazer seu pedido de oração, para enviar uma saudação, para contar um testemunho, agradecer uma bênção. Você que já pediu oração aqui no Deus Fala ao Coração, recebeu a vitória, recebeu a bênção, mande um áudio, mande uma mensagem aí, agradecendo a Deus, né? E contando o seu testemunho, que vai edificar a nossa fé e a fé também de muita gente que talvez esteja passando por uma situação semelhante à sua. Então o nosso WhatsApp é o 992 26 6009. Lembrando para você que está fora do estado de Pernambuco que o nosso DDD é 81. Então, repetindo, 81 992 26 6009. E você que está também acompanhando a programação aí pelo chat no YouTube, você pode também participar. Deixe aí a sua mensagem, da mesma forma, agradecendo, contando testemunho, enviando saudação, pedindo oração. Participe, coloque muita mensagem, também compartilhe o link do programa, né? Você pode pegar aí o link e compartilhar com seus amigos, com seus familiares, poste aí no seu status do WhatsApp. Vamos acompanhar o programa Deus Fala ao Coração, né? E com certeza muitas vidas serão ricamente abençoadas para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus, né? Que bênção! Vamos agora juntos fazer a leitura de um texto sagrado, texto na poderosa palavra de Deus. Deus fala com a gente de várias formas, né? Eu sempre gosto de dizer, e já disse aqui no programa algumas vezes, que nós temos apenas uma forma de falar com Deus, que é através da oração. Entretanto, Deus tem diversas formas para falar conosco. Deus fala através de um louvor, Deus fala através da natureza, Deus fala através de sonhos, de revelação, de visão, de profecia, mas de todas as formas que Deus tem para falar conosco, essa aqui, a sua palavra, é a forma que não tem erro. Porque alguém pode ouvir uma voz e pensar que é a voz de Deus. Alguém pode ver uma frase e pensar que é Deus falando. Alguém pode ouvir um louvor e, devido à letra, achar que Deus está falando com você através daquele louvor. Mas aqui, aqui não tem erro. É a boca de Deus falando conosco. A Bíblia Sagrada, ela é
a palavra de Deus. E tem gente que diz a Bíblia contém, ela não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é a poderosa palavra de Deus. Então abra sua Bíblia conosco, Evangelho escrito por Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 21 até o versículo de número 29. Assim nos diz a palavra do Senhor. E, passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Amém? Glória a Deus, né? Graças a Deus pela leitura da sua palavra. Eu quero lhe convidar agora para que possamos orar. Vamos fazer uma oração agradecendo a Deus pela leitura da sua palavra e, por que não, já nesta oração, apresentar a sua causa, a sua necessidade diante da presença de Deus. Você que está enfermo, você que está hospitalizada, né, está talvez numa situação delicada, mas nós vamos clamar ao Deus que tem poder para fazer milagres na sua vida, porque para Ele nada é impossível. Ore comigo em nome de Jesus. Querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, diante da Tua bendita presença, Pai, nos colocamos neste momento, Te agradecendo, meu Senhor, Te adorando e Te exaltando por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te louvamos porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Deus grande que criou todas as coisas pelo poder da Tua santa palavra. Pai, a Ti pertence a honra, a Ti pertence a glória, a Ti pertence o louvor e a majestade pelo século dos séculos. Senhor da glória, quero neste momento, Pai, também Te agradecer por tudo, pelos livramentos, pelo Teu cuidado, pela Tua bênção, Pai, que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Ó Deus, nós Te adoramos, porque de uma forma tão especial o Senhor tem trabalhado em nosso favor. Ainda que não mereçamos, ainda que não sejamos dignos, mas o Senhor, por Teu amor e graça, tem nos ajudado. Senhor, eu quero rogar a Tua bênção sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, que está nesta noite acompanhando essa programação. Aqueles que se encontram enfermos, Senhor, seja em casa, detido por conta da enfermidade, seja no hospital, numa enfermaria, no leito de UTI, muitos até padecendo no corredor por conta da falta de vagas nos hospitais. Senhor, Tu és o socorro bem presente na hora da angústia, Senhor. Que a Tua presença possa chegar,
que a tua mão, Senhor, possa alcançar a cada um de teus filhos, para que o Senhor possa operar milagres, fazer maravilhas, para que o teu nome seja exaltado. Pai eterno, Deus de eterna bondade, que o Senhor possa, Deus, continuar abençoando esta programação e falar de uma forma especial ao coração de cada um de teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, fica conosco e abençoa cada vida para a glória do teu nome. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Na hora do medo, até das promessas a gente glória a Deus. Esquece, mas Deus não esquece não. O tempo dispara, o alarme no oh, glória a Deus. São vozes gritando que não tem mais jeito. Esse Deus é maravilhoso. Olha aí, ó. Deus não. Pelo contrário, mesmo invisível, glória a Deus. Perto, sua Deus é aquele que está sempre conosco. Ele não nos deixa, Ele não nos abandona um instante da nossa vida. Olha aí, ó. Tente não. Glória a Deus. Acredite, meu irmão, acredite, minha irmã. Olha aí, ó. Vai ficar perplexo. Glória a Deus. Creia que o extraordinário vai acontecer na sua vida. Amém? Glória a Jesus. Olha aí, você vai dizer o quê? Oh, glória. Glória a Deus. É coisa de Deus. Olha aí. Glória a Jesus. Aí. Só Ele faz. Glória a Deus. Você pode glorificar a Deus nesta noite, né? Tem coisas que só Deus pode fazer. Você pode procurar, bater em portas, pedir ajuda. Alguém pode até se interessar, tentar te ajudar, tentar fazer alguma coisa, mas o homem, ele vai esbarrar na sua limitação. O homem vai esbarrar na sua fraqueza. Mas Deus não tem limite e nada impede o agir de Deus na vida dos seus filhos. Amém? Glória a Jesus. Meus amados, vamos agora à palavra de Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor. Glória a Deus. Jesus está lá. Aleluia. Glória a Deus. É verdade. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Como é bom saber que podemos contar com Jesus nas horas amargas da vida. É nessa hora que ninguém quer estar perto de nós, mas Jesus é nessa hora que Ele está mais perto ainda. Glória a Deus. Queridos irmãos, a palavra do Senhor que nós lemos nesta noite traz um relato que é muito conhecido. A história da mulher do fluxo de sangue, que na verdade o evangelista Marcos, tanto Marcos quanto Mateus, quanto Lucas, que são os três evangelhos que descrevem a história desta mulher, cada um descreve da forma como enxergou, a situação, mas há uma peculiaridade. Os três iniciam mostrando a história de Jairo, um dos principais da sinagoga, cuja filha estava morrendo, uma criança, hoje em dia chamada de pré-adolescente, mas é vista na antiguidade como uma criança de apenas 12 anos de idade,
que estava morrendo por conta de uma doença. E Jairo, muito preocupado, aflito, qual pai não ficaria, ele sai à procura e à busca de Jesus para ir até a sua casa para curar a sua filha. Jairo diz aqui o texto que ele estava rogando a Jesus: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Não é sobre Jairo que eu quero falar, mas quando a gente lê esse texto, a gente percebe os níveis de fé que existem. Fazendo um paralelo entre Jairo e o centurião de Cafarnaum, os dois acreditavam que Jesus tinha poder para curar. Tanto Jairo quanto o centurião de Cafarnaum, eles acreditavam que Jesus tinha poder para curar a filha e o seu servo. Só que Jairo, ele disse: venha comigo até a minha casa e imponha a sua mão para que a minha filha sare e viva. Ele acreditava que Jesus tinha poder para sarar e dar vida à sua filha. Entretanto, ele pediu: venha até a minha casa, coloque a mão sobre a cabeça dela, imponha a sua mão sobre ela. Já o centurião, ele acreditava também que Jesus tinha poder para curar o seu servo. Só que ele não exigiu, não pediu, não rogou e não suplicou para Jesus ir até a sua casa, impor a mão. Ele disse: daqui mesmo, diga uma palavra e o meu criado sarará. Por isso Jesus disse: nem mesmo em Israel encontrei tanta fé, porque é um nível de fé muito alto, em crer que o Senhor tinha poder para, à distância, operar o milagre na vida do seu servo. Mas Jairo, ele tinha fé, a fé que ele tinha o moveu a sair da sua casa e ir em busca de Jesus, e ele dá esta palavra. É tanto que a fé de Jairo foi aprovada por Cristo, que Jesus disse a ele: eu vou com você. E Jesus foi até a casa de Jairo. E no meio do caminho entra um outro personagem. A mulher, que a Bíblia apenas vai trazer aqui a descrição, certa mulher. Nenhum dos evangelhos dizem o nome dela, nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas. Os três falam apenas uma mulher ou uma certa mulher. E eles vão mostrar o que estava acontecendo. Eles vão caracterizar esta mulher pela sua doença. Vão dizer: certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. Uma doença onde ela perdia sangue praticamente diariamente. Eram 12 anos. E Marcos, ele usa uma linguagem muito interessante quando diz assim, que ela havia padecido muito, com muitos médicos. Lendo esse texto no Evangelho escrito por Lucas, lembrando que Lucas, ele era médico, então Lucas ele vai falar com a propriedade de um médico. Capítulo 8 do Evangelho escrito por Lucas, versículo 43, ele diz assim: e uma mulher, mais uma vez não cita o nome, e uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e diz assim, e gastara com os médicos
todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Lucas diz que essa mulher, ela procurou médicos, no plural, e depois ele diz que nenhum desses médicos pôde curar aquela mulher. Ele diz assim, e por nenhum pudera ser curada. Ou seja, os médicos da época falharam no quesito de ter condições, de ter poder para curar a enfermidade daquela mulher. E aí Marcos, ele vai mostrar o aspecto emocional da mulher. Quando ele vai dizer que ela padeceu muito com muitos médicos. Porque vamos tentar entender o lado emocional dela. Ela tinha recursos, o texto deixa muito claro que ela tinha recursos. Quando Lucas, ele diz aqui que ela gastara com os médicos todos os seus haveres e por nenhum pôde ser curada, mostra que ela tinha recursos financeiros, materiais. Mas há quem diga que o dinheiro pode pagar aos melhores médicos. O dinheiro pode pagar pelo tratamento nos melhores hospitais. O dinheiro pode pagar pela compra dos mais avançados e melhores medicamentos. Entretanto, o dinheiro não pode comprar a saúde, não pode comprar a vida. E essa mulher, ela experimentou na pele essa verdade, porque ela tinha recursos financeiros, procurou os médicos e por nenhum ela pôde ser curada. E aí vem o evangelista Marcos e diz que ela padeceu muito com muitos médicos. Porque tenta imaginar a frustração dela, a tristeza dela, porque geralmente existem recomendações. Olha, o doutor fulano, ele é ótimo, ele é especialista nisso, ele vai lhe ajudar. E ela vai e o médico diz, a consulta é X. E ela ia e pagava pela consulta, o médico fazia todo o procedimento e no final do tratamento ela continuava enferma. Isso lhe trazia dores, isto lhe trazia frustrações, isso lhe trazia tristezas. Por isso que Marcos diz que ela padeceu. O verbo padecer, ele refere-se a sofrer, sofrer de forma dolorosa, angustiante, é um sofrimento terrível que a pessoa está padecendo. Então Marcos diz que ela padeceu com muitos médicos, ou seja, as frustrações dela foram muitas, foram repetidas. Houve situações que talvez ela tenha criado aquela expectativa de que agora vai acontecer. E aí quando ela vai, faz o tratamento, e aí o que é que acontece? Ela está ainda enferma. Só que, para piorar a situação, Marcos vai dizer aqui que ela despendido tudo quanto tinha. Ela não gastou uma parte. Lucas também fala aqui que ela gastara com os médicos todos os seus haveres. Ou seja, aquela mulher, ela perdeu tudo que ela tinha. Todo o seu recurso foi embora.
tudo que ela possuía, perdeu, gastou por conta daquela doença. E ela perdeu tudo que ela tinha. E ele dá outra informação: nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Veja que situação. Marcos coloca aqui que ela padeceu, que ela perdeu tudo e que ela piorou. E isso traz uma reflexão para nós. Qual reflexão, irmão Marcelo? Porque às vezes nós estamos com um problema, com uma necessidade. E nós procuramos recursos, procuramos de alguma forma resolver esse problema. Só que o caminho que a gente trilha para encontrar a solução para este problema não nos leva à solução, mas nos leva a uma situação de agravamento da situação. A situação, ao invés de melhorar, piora. E ela agora se encontra de uma forma que não tem nem onde buscar mais, porque ela não tinha mais o que gastar. Então, aqueles mesmos médicos que atenderam ela, que cobraram pela consulta, que não ajudaram ela a melhorar, se ela voltasse, retornasse a eles, ela iria encontrar uma porta fechada para ela. Por quê? Porque ela não tinha mais o recurso. Então veja que a situação dela piorou de forma exorbitante. A doença se agravou, os anos se passaram, os recursos se acabaram e as pessoas se afastaram dela por causa da sua condição. Talvez, enquanto eu estou aqui trazendo essa introdução, muitas pessoas já estejam se colocando dentro deste cenário, dizendo: é exatamente isto que está acontecendo na minha vida. Eu estou tentando, eu estou procurando, estou batendo em portas, estou procurando ajuda e ninguém consegue me ajudar. Os meus recursos se acabaram, os meus recursos se perderam, eu não tenho mais onde tirar, né? Algo para que minha causa seja solucionada. E a situação está se agravando ainda mais. Glória a Deus. Talvez este seja o teu quadro. Talvez esta seja a tua situação. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você nesta noite. Porque esta mulher talvez pensou que havia chegado ao fundo do poço. Talvez ela tenha imaginado que não tinha mais jeito para ela, que não tinha mais solução para ela, que não tinha mais saída para a vida dela. Mas olha a surpresa do Senhor para aquela mulher. Aleluia! A Bíblia vai nos mostrar que ela ouviu falar de Jesus. Ela sabia da fama de Jesus. Ela sabia da capacidade de Jesus de operar um milagre na vida dela. Só que ela não tinha forças para sair andando por Jerusalém, por Cafarnaum, pela Judéia, procurando Jesus. Jesus, em seu ministério, ele andava pelas vilas, andava pelas aldeias,
andava pelos povoados, pelas cidades. E não é como hoje, né? As pessoas vão para um lugar e tiram foto e posta, aí alguém já sabe, ó, fulano está em tal lugar. Não tinha essa forma de comunicação. Jesus não tinha uma agenda. Amanhã eu vou para Cafarnaum, depois eu vou para a Judéia, no outro dia eu vou estar em Jerusalém, depois eu vou estar em Betânia. E não tinha uma agenda para ser divulgada. Jesus não tinha agenda aberta. A agenda de Jesus, aleluia, era onde havia um necessitado, que ele queria manifestar o seu poder na vida daquela pessoa. Glória a Deus. Por esses dias eu estava no nosso seminário ali da Estiadeb estudando, onde eu sou um aluno, um estudante, e ouvindo dos nossos professores dizendo que os milagres que Jesus operou, eles tinham por propósito a cura física da pessoa, mas também havia uma aplicação espiritual naquele milagre. Você pode ver que Jesus operou milagres em diferentes áreas que mostram a condição espiritual do ser humano. O cego, mostrando a cegueira espiritual. O paralítico, mostrando, né, a incapacidade espiritual do homem de andar com Deus por suas próprias forças. O leproso, falando da purificação, do perdão. E essa cura dessa doença dessa mulher também tinha uma aplicação espiritual. E Jesus, ele queria mostrar o seu poder. A mulher não pôde ir até Jesus, mas Jesus foi até aquela mulher. Você pode não ter forças, você pode não ter capacidade, você pode não ter os recursos, mas Jesus, ele vai ao teu encontro. Jesus vai até você. E nesta noite, eu quero te dizer que Jesus está indo ao teu encontro. Ele está vendo a tua incapacidade. Ele está vendo a tua fraqueza. Ele sabe que você já tentou de várias formas, de várias maneiras, e que nenhuma dessas maneiras foi suficiente para te tirar desta situação. Mas Jesus, nesta noite, está chegando perto de você. Jesus, nesta noite, está indo ao teu encontro. Ele foi ao encontro daquela mulher, e quando ela viu Jesus, quando ela percebeu que ali estava diante dela Jesus, ela pensou, agora é a minha última oportunidade. Ela disse, é agora. E ela pensou, eu preciso tocar nele. E ela foi e tocou na orla do vestido de Jesus, da veste de Jesus. E voltando aqui, os autores disseram, nenhum médico pôde ajudá-la, mas quando ela tocou em Jesus, logo, imediatamente, ela foi curada daquela enfermidade. Quando você chegar perto de Jesus e pela fé tocar nele, ele vai operar o milagre que você precisa. Há um hino que diz, o milagre que você precisa, Deus tem. O milagre que você precisa, Jesus tem. Nesta noite eu quero concluir esta reflexão bíblica dizendo a você, use a sua fé, porque Jesus
veio ao teu encontro. Agora cabe a você usar a sua fé e por ela tocar em Jesus. Ele veio ao teu encontro, agora você vem ao encontro dele também. E aí, meu querido, minha querida irmã, meu querido irmão, Jesus vai fazer por ti o que ninguém teve condições de fazer. Creia nesta palavra, receba a palavra de Deus em teu coração e se prepare para o que Jesus fará na tua vida. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Agora vamos louvar a Deus. Vamos juntos com nosso querido irmão Ismael Silva. Vamos juntos adorar o nome de Jesus. E após o irmão Ismael terminar de louvar, nós iremos para um rápido intervalo e, coisa bem rápida, estaremos de volta em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos adorar, irmão Ismael. Amém, pastor. Vamos continuar louvando, adorando o nome do Senhor Jesus. Pode o mundo inteiro levantar-se contra mim, mas eu não deixarei o meu Jesus. E se meus amigos me caluniarem e me desprezarem, mas eu não deixarei o meu Jesus. Haja o que houver, venha o que vier, mesmo se alguém vier me dizer que o meu Jesus já me esqueceu, eu não devo crer. Pode o mundo inteiro me abandonar e como forasteiro eu peregrinar, mas o meu Jesus estará comigo para me ajudar. Ele é um Deus clemente, Deus de paz onipotente e eterna compaixão. Ele é Deus de perdão, é o Deus de Jeremias, de Isaque, de Elias, de Jacó, de Abraão. Ele é o Deus dos mares, Deus da terra, Deus dos céus, onde voa o avião, tudo é dele, meu irmão. Ele é o Deus dos homens e não perde tua questão. Quando o rei Ezequias se sentiu ameaçado por um outro rei pagão que havia prometido esmagar a Israel com seu grande batalhão, o que foi que ele fez? Dobrou seu joelho em terra e orou a Deus pedindo sua eterna compaixão. 185 mil só um anjo destruiu, mas não perdeu a questão. Ele é um Deus clemente, Deus de paz onipotente, de eterna compaixão. Ele é Deus de perdão, é o Deus de Jeremias, de Isaque, de Elias, de Jacó, de Abraão. Ele é o Deus dos mares, Deus da terra, Deus dos céus, onde voa o avião, tudo é dele, meu irmão. Ele é o Deus dos homens e não perde em questão. Ele é um Deus clemente, Deus de paz onipotente, de eterna compaixão. Ele é Deus de perdão, é o Deus de Jeremias, de Isaque, de Elias, de Jacó, de Abraão. Ele é o Deus dos mares, Deus da terra, Deus dos céus, onde voa o avião, tudo é dele, meu irmão.
Ele é o Deus dos homens e não perde em questão. Ele mora acima das estrelas. Ele é Jesus, o Rei da glória. Você pode cantar isso dentro do seu lar. Diga: salvou-me, 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 por seu imenso amor. O homem que mora acima das estrelas. Vamos encerrar dizendo que Ele mora acima das estrelas. Declare: Ele é Jesus, o Rei da glória. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Amém, graças a Deus, estamos de volta. Olha aí, tá vendo? Eu não falei que era bem rápido. Foi bem rapidinho, né? Não deu tempo de tomar um cafezinho, tomar uma água gelada, comer uma bolachinha, né? Essa hora da noite. Nada de comida muito pesada, né? Só uma coisinha leve. Daqui a pouco vai dar um cochilo, né? Já pelo horário. Mas que bom que você ainda está aí. Que bom que ainda estamos aqui juntos, adorando a Deus e compartilhando, né? Das bênçãos e das maravilhas do Senhor nosso Deus. Quero lhe lembrar a sua interação conosco, né? A sua participação aqui na nossa programação. Para nós é muito importante, né? A sua participação, a sua interação. Não deixe de mandar a sua mensagem pelo nosso WhatsApp, que é o 81992266009. Mande a sua mensagem de texto ou de áudio também, né? Agora você pode mandar a mensagem de áudio. Há um tempo atrás não era possível a mensagem de áudio, mas agora houve uma pequena mudança e olha aí que bênção, né? Você pode mandar um áudio para a gente, participando do programa, fazendo seu pedido de oração, fazendo seu agradecimento, mandando uma saudação para alguém que você é pernambucano, filho desta igreja, mas precisou se mudar por conta de trabalho, de alguma situação, de alguma necessidade para outro estado, para outro país. Aí você manda um áudio, né, mandando uma saudação para alguém da sua antiga congregação, da sua família, enfim, participe, interaja aqui conosco. Temos também, você que está pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, do Rede Brasil Oficial. Temos aí também o canal do YouTube que transmite o Rede Brasil Rádio, né? Também é feita a transmissão e os aplicativos também da Rede Brasil Rádio e da Rede Brasil TV, onde você também pode acompanhar em qualquer lugar do mundo a programação ao vivo, né, em tempo real, da nossa Rede Brasil de Comunicação. Então, baixe os aplicativos, né, se você está fora do Brasil, que vai facilitar bastante o seu acesso e você está acompanhando toda a nossa grade de programação. Amém? Glória a Deus. Queridos irmãos, agora nós vamos chegar para um quadro, né, do nosso programa, que é o quadro Deus de Milagres, né? Vamos acompanhar um testemunho maravilhoso para a glória de Deus. A paz do Senhor, eu sou Sandra Eli Olímpio e vim testemunhar como foi a minha conversão, como Jesus me salvou. Eu era moradora de rua, né? Vivia ali na Praça de Afogados, comendo lixo, à mercê da violência, das drogas. Fui liciada, estava grávida e não sabia que estava grávida.
Então fui parar na restauração, ali no HR, e fui para a UTI desse hospital. Quando cheguei lá, o médico já tinha falado com uma pessoa que tinha me socorrido, uma vizinha próxima de mim, e disse que não havia possibilidade de eu sair do hospital, porque ele já tinha tido casos semelhantes em que, com a quantidade do veneno foi muito menor, não tinha possibilidade de eu sair com vida. E ali o Senhor, Ele me visitou naquele quarto de UTI. Eu vi quando alguém entrava, suas vestes eram muito resplandecentes, e Ele se aproximou de mim e disse que conhecia alguém que poderia me tirar daquela situação, se eu me arrependesse no nome do Filho de Deus. Eu já tinha ouvido o Evangelho através dos cultos relâmpagos e os cultos que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus fazia na rua, os cultos de pregações. E um desses cultos, o Senhor usou o irmão Paulo, que hoje é de Itabaiares, e disse a mim, que Deus tinha negócio com a minha vida. E ali, naquele momento, a minha visão, pois o veneno tinha acometido as minhas córneas, eu estava sem visão. Naquele momento, minha visão voltou. E quando ela volta, eu automaticamente tiro toda aquela fiação que estava em cima de mim com os aparelhos, assino o termo de responsabilidade. Eu escutei alguém até dizer assim: é a loucura da morte, daqui a 5 minutos ela morre, porque eu fiquei muito agitada. Mas eu dizia que Jesus me salvou. E naquele momento eu assinei o termo de responsabilidade e saí do hospital. Apareceu uma carona para me levar em casa, só que eu não tinha residência, eu vivia na rua. Então eu voltei para o endereço da casa dos meus pais, que ao chegar lá, minha mãe não pôde me acolher, porque meu pai não me aceitava de volta. Era um pai muito rígido e eu tinha respondido ele. E ele guardou muita mágoa e não deixou, porque como eu cresci sem ensino, eu tinha muito desejo de estudar. Ele dizia que mulher não precisava estudar, só tinha que aprender a lavar roupa e cozinhar. E ali eu disse: pai, o senhor não sabe ser nem um pai. E ele entendeu que esta palavra, eu estava dizendo que ele não era o meu pai. E esse foi o motivo de meu pai me lançar na rua. E eu passei por muitas situações difíceis, como eu já disse desde o início. E quando eu cheguei na casa da minha mãe e recebi essa notícia, eu fiquei sem entender o que é que Deus estava fazendo na minha vida. Porque se Ele me livrou da morte, eu ia voltar para a rua, E ali naquele momento, eu voltei para a rua. E tinha um homem que me fazia muito mal. Ele me liciava e abusava de mim. E nessa noite ele veio me fazer a mesma coisa e eu não permiti. Então por isso ele me machucou muito. Ele bateu muito com a minha cabeça no poste, meio fio. Eu fiquei desacordada. Eu perdi um pouco, eu tive um afundamento de crânio por conta dessa situação. Eu perdi 20% da minha memória e também comecei a tomar um coquetel que o médico disse que seria pro resto da vida, porque como mexeu na minha melatonina, eu não tinha mais como dormir. Ou seja, eu não tenho esse sono reparador que você dorme toda noite, que eu preciso de drogas para desligar o meu cérebro e para poder dormir. Então, foi quando, ali no desespero, eu disse: Jesus, e agora? E eu não ficava mais naquela praça, porque eu tinha medo que esse homem vinha e me matava, porque ele já tinha me jurado, ele foi na casa do meu pai, ele já tinha pegado a espingarda de calibre 12 na casa da mãe dele para me matar. E foi quando aí o Senhor, nessas indas e vindas, eu entrando num beco sem saída ali próximo ao Real, na Mostardinha, quem conhece, foi quando o Senhor, Ele bradou e disse que Ele seria para mim o que eu precisasse. Ele seria o meu pai, Ele seria a minha mãe, Ele seria o que eu precisasse. E por amor a mim, Ele estaria matando quem desejava tirar a minha vida. E ali, quando amanheceu o dia, nós recebemos a notícia que aquele homem que queria me matar tinha sido assassinado. E aí eu temi e disse: a voz, ela mata.
E foi aí que eu decidi entregar a minha vida a Jesus. Procurei uma igreja evangélica, me entreguei para o Senhor e Ele tem me sustentado até hoje. E Ele me deu casa, me deu família, me deu esposo, me deu trabalho, profissão. E eu estou aqui testemunhando que para Deus nada é impossível. E que você que está com algum problema dentro do seu lar, você que de repente os seus filhos estão nas drogas, né? Está sem perspectiva de vida, de repente você é um morador que passou a estar ouvindo esse testemunho. Eu quero te dizer que há sim solução para o teu problema, porque quando eu pensava que a minha solução estava na morte, a vida chegou primeiro. Ele me resgatou, Ele me libertou, Ele me deu um banho com seu sangue, Ele me batizou com o Espírito Santo e hoje eu estou aqui dizendo que Jesus salva, liberta, batiza e leva o homem para morar no céu. Porque Jesus está voltando e Ele tem um plano na tua vida. Que Deus te abençoe. Amém, que bênção, né? Nossa irmã Sandreli Olímpio, né? A irmã Sandreli, que ela congregou um tempo conosco ali, né? Na verdade um tempo não, né? Muitos anos, ali no Curado também, Curado 4, dirigiu União de Adolescentes, né? No Curado 5, na Rua 14, entre outros trabalhos, junto com seu esposo, nosso amigo, auxiliar da igreja, irmão Antônio, e a sua família, né? Que são de bênção também para todos nós. Deus abençoe, irmã Sandreli. Realmente o que Deus fez na vida da sua serva foi algo maravilhoso, foi algo extraordinário. E hoje, né, a gente que conhece a irmã Sandreli de perto, né, com toda a sua família, podemos perceber a grande obra que Deus fez na vida da sua serva. E a irmã Sandreli tem dado muito fruto, né, na obra de Deus. Hoje tem obreiros da igreja, né, que passaram, né, pela mão dela na União de Adolescentes. Ela foi a dirigente, ela ensinando, orientando. E isso só mostra que quando Deus faz, quando Deus liberta, quando Deus transforma, a pessoa, é o que a Bíblia diz, né? Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o que Deus fez na vida da sua serva, talvez alguém possa pensar, eita, e Deus mata, e Deus faz não sei o quê. Deus é o Deus que é amor, mas que também é justo. Se o homem não abre o coração para Deus, o Senhor o deixa à mercê das consequências que são fruto dos seus próprios atos. Porque o homem, ele precisa, reconhecer os seus pecados e se entregar à vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. E você, como já a irmã falou, finalizando o seu testemunho, que talvez se encontra numa situação semelhante, ou que tem alguém da sua família que está numa situação dessa. Talvez você possa ter lembrado de alguém enquanto estava ouvindo o testemunho, ter se lembrado de um filho que está nas ruas, de uma filha que está nas ruas, que você talvez não tenha mais notícia desta pessoa, em saber como ela está, como é que está a vida desta pessoa. E existem muitos diagnósticos contrários. Dizer que aquela pessoa não tem mais jeito, que não tem mais saída, que não tem mais solução. Mas o Deus que libertou, o Deus que transformou a vida da nossa irmã Sandreli, é o mesmo Deus que pode ir lá na sarjeta, onde está o teu filho, lá naquela situação terrível que se encontra a tua filha, talvez presa nas drogas, numa condição de miserabilidade, já nas garras do inimigo. Mas há poder no nome de Jesus para quebrar as algemas
do pecado, tirar o teu filho, a tua filha, o teu esposo que talvez tenha saído de casa e trazer esta pessoa de volta. Deus pode fazer isso. Restaurada, transformada, purificada e sendo verdadeiramente uma nova criatura para a glória e louvor do nome de Jesus. Que esse testemunho ele possa fortalecer a tua fé, ele possa reacender a tua esperança. Aleluia! Glória a Deus! Se alegre, recobre o ânimo, porque Jesus pode fazer, Jesus pode operar essa grande obra na vida de alguém da tua família. Amém? Creia em nome de Jesus. Meus irmãos, nós vamos ouvir alguns áudios, porém, antes dos áudios, nós vamos ouvir mais uma vez o nosso querido irmão Ismael Silva, que louva a Deus, né, cantor da nossa igreja, também do casting da nossa Bereia Music, né, você pode encontrar os vídeos, né, com o nosso irmão Ismael e muitos outros também louvando a Deus no canal da Bereia Music, né? São hinos maravilhosos e edificantes, amém? Então o irmão Ismael vai louvar 2 hinos para a glória de Deus, amém? Vamos adorar o Senhor. O gozo da tua presença invade meu ser. Senhor, como é maravilhoso sentir em todo o meu viver eu em ti, tu em mim. A vida assim é mais vida e me conduz a prosseguir. Em ti, meu Deus, vou sempre estar. Nas horas mais tristes da vida, eu posso cantar em louvor ao Senhor, que cuida de mim neste mundo e ao céu me conduzirá. Aleluia, aleluia, aleluia. Consolo e paz me advém após a oração. Eu sinto que não há vazio no meu coração. Fico cheio de ti, Senhor, pelo teu Santo Espírito, deslumbra o ouvir. Em ti, meu Deus, vou sempre estar. Nas horas mais tristes da vida, eu posso cantar em louvor ao Senhor, que cuida de mim neste mundo e ao céu me conduzirá. Preciso de ti, como um cervo que brama por água. Eu preciso de ti, como em terra seca e árida. Eu preciso, não se afaste de mim, vê se ouve meu grito. Senhor, eu preciso, eu sou dependente de ti. Tu és tudo pra mim, mas sem ti não vivo, não falo, não ando, não respiro. Completa-me
como a água é para o rio. Reveste-me como fazes com os lírios. Faz-me sentir alegria como um pássaro. Dá-me forças pra cantar. Cuida de mim como as aves em seus ninhos. Ampara-me como a águia ao filhotinho. Mostra o caminho para que eu possa em cada passo ter certeza de chegar. Eu preciso de ti, motivando os meus dias. Eu preciso, tu faz parte de mim. A mais adiante eu preciso. Nada sentido em valor, na tristeza ou na dor, tudo é o mesmo sentido. Senti o princípio e o fim, tudo é igual para mim, mas sem ti eu não vivo, não vivo. Completa-me como as águas para os rios. Reveste-me como as águias aos filhotinhos. Faz-me sentir alegria como um pássaro. Dá-me forças pra cantar. Cuida de mim como as aves em seus ninhos. Ampara-me como a águia ao filhotinho. Mostra o caminho para que eu possa em cada passo ter certeza de chegar. Vem do alto lá do trono do Supremo, ricas copiosas bênçãos lá do céu, que se espalha sobre todo o globo terra, onde habitam os santos que vão receber. Cante dentro do seu lar e diga: confia no Senhor e ora pelo óleo da unção de Deus. Constante o teu tema seja, não importa o teu Deus, Ele é maior que os caiadeus. Sempre em oração, desperta a madrugada e clama pelo óleo da unção de Deus. Pois breve tu verás descer na tua casa, no meio da tua parentela, descer vitória que vem lá do céu. Paciente, espera em Deus, nele confia, como Abraão, Davi, Jó, nele esperou e a vitória alcançou. Pelos prantos de Ana, Deus lhe deu um filho. Ouviu Elias e ouvirá o teu clamor. Confia no Senhor e ora de joelhos e a face no chão. Constante o teu teimar
buscai a Deus sempre em oração. Desperta a madrugada e clama pelo óleo da unção de Deus, pois breve tu verás descer, descer, vitória que vem lá do céu, pois breve tu verás descer, descer, vitória que vem lá do céu. Glória a Deus. Glória a Deus, que coisa maravilhosa é louvar a Jesus. Amém? Eu creio que quando você escuta também louvores como esse, ele toca lá fundo no teu coração, né? E você às vezes chora, se alegra, dá vontade de falar em línguas na presença de Deus, porque coisa boa é louvar a Deus de todo o nosso coração. Amém? Aleluia! Meus amados irmãos, agora sim vamos ouvir os áudios que foram enviados pelos nossos queridos irmãos, com a sua participação, com a sua interação aqui na nossa programação. Vamos iniciar ouvindo o nosso irmão Cláudio Gonzaga. Nosso irmão Cláudio Gonzaga é de Brasilite, aqui no Recife, área de número 22. Pai do Senhor, irmão Cláudio Gonzaga. A paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Cláudio Gonzaga, sou aqui da área 22, coordenador Jailson Andrade, e gostaria de pedir orações pelo meu filho Lucas Mateus, para que Jesus entre com libertação, salvação, e desde já agradeço a rica oportunidade. Deus abençoe a todos neste programa maravilhoso. Deus abençoe toda a equipe do Deus Fala ao Coração. Amém, irmão Cláudio. Deus abençoe a sua vida e toda a sua família, né? Vamos estar orando aí por esta causa em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos agora ouvir a nossa irmã Marlene. Irmã Marlene é ali de Abreu e Lima, né? Setor 11. Pai do Senhor, irmã Marlene. Pai do Senhor, aqui é a irmã Marlene de Abreu e Lima. Essa oração, o Rian, a Raíssa e Davi, o filho dela. E desde sexta-feira que ele está cansado. Ele mora em Santa Catarina e eu moro aqui em Abreu e Lima. Eu sou a avó deles. A avó de Rian, Raíssa e Davi. Peço oração por toda a minha família. Amém. Amém, irmã Marlene. Vamos estar orando, viu? Apresentando a sua família, para que o Senhor, nosso Deus, Ele possa continuar ajudando. Eu sei que Deus tem ajudado, que Deus tem fortalecido, mas é sempre bom, é sempre importante estar orando, intercedendo, apresentando uns aos outros diante da presença de Deus. Amém? Continuando aqui, vamos agora ouvir o nosso querido irmão Isaías. Nosso irmão Isaías é ali de Ponte dos Carvalhos, no município do Cabo de Santo Agostinho. Pai do Senhor, irmão Isaías. Saúde a todos com a paz do Senhor. Moro Amém. aqui em Ponte Carvalho, me chamo Isaías. Quando for orar, não esquecer de orar por mim, apresentando meu lar. Deus abençoe a cada um, apresentando minha família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha aí, mais um, né, que pede oração pelo lar, pela família, né? E de fato, nesses últimos dias, quer dizer, nesses últimos dias só não, né? Sempre, né? A família sempre foi necessitada de oração. E hoje em dia, né, no atual momento que nós estamos, a família tem sido fortemente atacada, né, por grupos ideológicos e por tantas coisas. Por isso se faz tão necessário e tão importante
orar pelas famílias. Vamos seguindo adiante, nossa irmã Sabrina, a irmã Sabrina aqui do Agreste, né? Santa Cruz do Capibaribe. Paz do Senhor, irmã Sabrina. Paz do Senhor, me Olha chamo aí. Sabrina, moro em Santa Cruz do Capibaribe. Amém. Peço oração pela minha mãe, pelas minhas irmãs, pela família e pelo povo da igreja, pelo presbítero João, pela irmã Vilma, o tio Jucinaldo, e eu tenho 10 anos. Amém. Olha aí, 10 aninhos, mas uma inteligência abençoada, né? Desenrolada, Sabrina. Amém. Deus abençoe, Sabrina, a sua vida, toda a sua família, tá certo? E os irmãos aí da igreja, um abraço, né? O pastor André Alencar, né? Pastor da igreja da filial em Santa Cruz do Capibaribe, né? Deus abençoe a todos. Vamos estar orando, viu, Sabrina? Pelo seu pedido de oração. Continuando aqui, nossa irmã Luzinete Santos. Irmã Luzinete Santos é de Maranguapium, que é em Paulista, mas que pertence ao setor 11 em Abreu Lima. Paz do Senhor, irmã Luzinete Santos. Pai do Senhor, eu gostaria de pedir oração para mim, minha casa, minha família. Sim. Amém. É Luzinete Santos, de Maranguapium, sítio do Jorge. Amém. Glória a Deus. Sítio do Jorge, Maranguapium. Mais um pedido de oração pela família. Continuando, nosso irmão José Lucas. Irmão José Lucas é aqui bem pertinho, na Boa Vista, aqui no Recife. Paz do Senhor, irmão José Lucas. Boa noite. Meu nome é José Boa Lucas. noite. Moro no bairro da Boa Vista. Eu não sou evangélico, mas eu sinto que Deus está me chamando e eu preciso muito de Jesus. Isso eu tenho a agradecer. E ore por mim, por favor. Obrigado. Amém, amém. José Lucas, se estás sentindo, não é, este chamado de Deus, não tarde em aceitar. Né? O Senhor, nosso Deus, está falando ao seu coração, lhe faz sentir a necessidade, não é, da presença de Deus perto de você. Então, José Lucas, abre o teu coração, abre o seu coração para Cristo, para a palavra de Deus, entrega a tua vida ao Senhor o quanto antes, não demore, não fique na dúvida, cocheando em dois pensamentos. Não faça isso, mas abra o seu coração e entregue sua vida a Jesus. Amém? Venha para Cristo, José Lucas. Vamos ouvir agora também Glaucinete. Glaucinete é de Abreu Lima. Paz do Senhor, irmã Glaucinete. Meu nome é Glaucinete, a paz do Senhor. Amém. Estou pedindo oração pelo meu sobrinho que está tá internado na restauração. Ele levou um acidente de moto, está entubado. Pedindo a Deus que Deus é Pai e Ele escuta nossas orações. Eu estou pedindo que vocês coloquem o nome dele em oração. O nome dele é Gabriel. Gabriel. Eu creio no milagre de Deus. Me ajude. Em nome de Jesus. Eu moro aqui em Abreu Lima. Amém. Amém, irmã Glaucinete. Vamos orar por Gabriel, Está internado, numa situação difícil, mas Deus é poderoso, Foi a irmã Glaucinete gravou, o áudio ouvindo a mensagem aí, Que bom. Mas vamos apresentar, viu, Gabriel, diante de Deus, pedindo a bênção do Senhor sobre a vida de Gabriel e crendo que Deus é poderoso para tirá-lo, desta situação que ele se encontra nesse momento. Vamos ouvir agora um áudio da nossa irmã Maria do Carmo. A irmã Maria do Carmo é ali de Passira, aqui em Pernambuco. Pode ser, irmã Maria do Carmo. Paz do Senhor, me chamo Maria do Carmo, sou da cidade de Passira. Peço oração por mim e toda a minha família. Deus sabe de todas as coisas e também por uma causa difícil que só Deus pode resolver. Amém. Amém, amém, irmã. Vamos apresentar, viu, sua causa diante de Deus. Essa aí é aquilo que a gente falou aqui na mensagem, Uma causa difícil que só Deus
pode fazer. Mas ainda bem, né, que Deus pode fazer. Quando a gente fala assim, a gente já está dando uma demonstração de fé. Só Deus pode fazer. Amém? Aproveitando, né, mandando um abraço ao pastor Wallace, né, que é o pastor gestor da igreja filial ali em Passira. Nossa irmã Cleide Jane, lá de Cavaleiro. Paz do Senhor, irmã Cleide Jane. Paz do Senhor, sou da área 15, me chamo Cleide Jane, quero agradecer pela vitória do meu cunhado, que estava preso, foi solto, aí agora está fazendo curso, vai tirar habilitação para a glória de Deus. Amém. Falta só aceitar Jesus agora, mas estamos orando para isso e creio que Deus vai chegar, como Deus falou, tremendamente nessa noite, e eu agradeço a oportunidade. Amém. Glória a Deus. Que bênção, né? Deus vai chegar, né? O Senhor é o Deus que salva, é o Deus que cura, é o Deus que liberta, é o Deus que transforma. E a gente crê também, viu, irmã, que Deus vai fazer a obra aí na vida do seu parente, em nome de Jesus. Continuando, nossa irmã Vilma. Irmã Vilma é aqui de Nova Descoberta, né? Pai do Senhor, irmã Vilma. Pai do Senhor, peço encarecidamente que os irmãos orem pela minha irmã que está enferma, que Jesus venha repreender, meu Deus, todas essas dores que ela tem sentido e que o Senhor venha curar ela em nome de Jesus. O nome dela é Maria, o meu nome é Vilma, Nova Descoberta. Amém, amém. Vamos orar, né? Apresentar a nossa irmã Maria diante de Deus, né? Sempre crendo, nunca deixando a fé esmorecer. Deus é poderoso. E agora, né, o último áudio, né, da noite, nossa irmã Valquíria. A irmã Valquíria é de Abreu e Lima. Paz do Senhor, irmã Valquíria. A paz do Senhor a todos, pastores, todos que estão ouvindo essa programação na Rede Brasil. Deus fala ao coração. Querendo agradecer que eu pedi oração pela vida do meu esposo, onde o médico deu um diagnóstico, né? Ele estaria com câncer, mas para a honra e glória do nome de Jesus, ele está bem. Estava com uma sonda, retirou ontem e está aqui, para a glória de Deus, bem, porque Deus, ele cura, ele faz milagres, ele faz coisas maravilhosas na nossa vida, tão somente crer, porque sem fé é impossível. É verdade, é verdade. Meu nome é Valquíria, moro em Abreu Lima, e agradeço a Deus por tudo e pelas orações. Amém, irmã Valquíria. Deus abençoe. Vamos sim orar. Nós vamos inclusive agora fazer uma oração por todos esses pedidos que acabamos de receber por meio do áudio. E também vamos apresentar os pedidos, né, que chegaram aqui pelo chat do canal do YouTube, pelos WhatsApp. Enfim, vamos apresentar os pedidos, as causas, as necessidades diante da presença do Senhor nosso Deus. Amém? Se você puder, ore comigo, em nome de Jesus. Querido Pai, amado Deus, eterno Salvador, nos colocamos diante da Tua presença neste momento, Pai, te agradecendo pela vida de cada um de Teus filhos, que enviaram seus pedidos de oração por meio de áudio, por meio de mensagem escrita, apresentando suas necessidades. São muitas causas, são muitas necessidades, Senhor. São situações difíceis, que aos olhos humanos parecem até mesmo impossíveis, distantes de serem alcançadas. Mas em nosso coração, Pai, há uma certeza, que para Ti nada é impossível. Tu és o Deus da família. Veja quantos pedidos, Senhor, recebemos de irmãos, de pessoas pedindo pelos seus familiares, pedindo por salvação, por libertação, por cura divina, por portas de emprego. Senhor, visita cada um, meu Pai. Atenta
para a necessidade de cada um, Senhor. E estende tuas mãos poderosas, Pai. Estende tuas mãos para fazer o que ninguém pode fazer. Tu és o Deus, Pai, aleluia, que não tem limites, que não tem barreiras. Não existe nada, não existe ninguém, aleluia, que seja capaz de impedir ou de atrapalhar de alguma forma o teu agir na vida dos teus filhos. Veja quanta dor, quanto sofrimento, Pai. Ah, Senhor, renova a fé, renova a alegria, renova a esperança nos corações. Faz milagres, Senhor, e maravilhas. Veja cada um dos meus irmãos que mandaram esses áudios neste momento que acabamos de ouvir. Entra em cada lar com providência, Pai. Chega em cada vida, fazendo milagres, Senhor. Pai Santo, é o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Deixa Deus trabalhar, porque Ele sabe trabalhar. Ele sabe o que fazer, quando fazer e como fazer. Deixa Deus trabalhar. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Foi muito bom tê-los conosco na nossa programação aqui do Deus Fala ao Coração. Se você não for dormir agora, se você estiver trabalhando, continue aqui conosco na programação da Rede Brasil. E todo dia, o dia todo, tem coisas boas, tem coisas edificantes, tem coisas de Deus para a tua vida, para a tua família, para o teu coração. Amém? Vamos agora com o nosso querido irmão Ismael Silva. Ele fará suas considerações finais e depois faz a conclusão, louvando a Deus com mais um hino, em nome de Jesus. Amém? Fique à vontade, irmão Ismael. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo permaneçam sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Quero louvar a Deus pela minha vida, a todos os irmãos que sempre oram por nós, minha família, a todos os amigos e irmãos que sempre nos intercedem em oração. Deus abençoe a cada um. Vamos continuar louvando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Senhor, eu venho agora te agradecer por tudo que o Senhor me fez saber. Foram coisas que eu nunca merecia. Senhor, atenda esta humilde canção que sai do fundo do meu coração e ofereço inteiramente para ti, Senhor. Senhor, com lágrimas que caem dos meus olhos, eu passo a pensar no que eu era e torno a lembrar do que o Senhor fez por mim. Senhor, eu sei que tu mudaste a minha vida, pois quando eu não achava uma saída, um caminho certo me mostrou. Senhor, eu sei que tu mudaste a minha vida, pois quando eu não achava uma saída, um caminho certo me mostrou. Senhor, com
lágrimas que caem dos meus olhos, eu passo a pensar no que eu era e torno a lembrar do que tu fez por mim. Senhor, eu sei que tu mudaste a minha vida, pois quando eu não achava uma saída, o caminho certo me mostrou. Senhor, eu sei que tu mudaste a minha vida, pois quando eu não achava uma saída, o caminho certo me mostrou.